Olá, sétimo ano, bom dia. Estamos iniciando uma aula de matemática e nós temos como tema nessa semana, a nossa aula de matemática, sequências. Nós vamos iniciar a sequência para a gente começar a ter a ideia de álgebra para a gente entrar em equações, tá bom? Então a gente vai começar com sequência. É um assunto bem legal, mas precisa fazer ter alguma atenção para que possamos resolver a atividade. Veja bem, eu coloquei aí, vocês estão vendo aí na Liga da Justiça, porque a aula era toda voltada com essa temática, mas infelizmente não deu tempo de fazer a edição, mas o slide está aí, nós vamos trabalhar com ele nesse formato, tá bom? Então vamos lá, vamos ter dois vídeos. Primeiro é eu explicando, no caso, um pouquinho do conteúdo e depois eu explico as 5 questões que nós teremos no exercício. Então vamos aqui. O que é uma sequência, né? Olha só, uma sequência na matemática, nós utilizamos as sequências numéricas ou de figuras, que são aquelas que apresentam números escritos ou figuras dispostas em determinada ordem pré-estabelecida. Ou seja, sequência é algo, né, já pré-determinado. Existe uma certa sequência lógica, existe uma certa ordem, existe uma certa razão, tá certo? Que existe uma certa forma para que algumas coisas aconteçam numa mesma sequência, tá certo? Então vamos entender isso melhor nos exemplos que a gente vai ver logo em seguida. Veja bem aqui, ó. Eu coloquei aqui alguns personagens da Liga da Justiça, são vários, né? Tem muitos personagens da Liga da Justiça. Já que eu não sei quem é, não lembrei, eu não coloquei o nome, não lembrei dele. Mas tudo bem. Mas o que eu quero que você observe aqui é que eu coloquei o 1 para esse primeiro personagem que eu disse que eu não sei o nome, 4 aqui para o Flash, 7 no Batman, 10 no Superman, a Mulher Maravilha com o número 13, o Lanterna Verde 16 e o Caçador de Marte com o número 19. Tá certo? Então observe que há uma certa sequência aí. Por mais que vocês assim, mas eu não percebi a sequência. Veja bem, ó. Observe que o próximo número sempre é somado. Se eu acrescentar 3 nesse número aqui, eu vou ter o próximo número. Ó. 1 mais 3, 4. Se eu somar 3 aqui, acrescentar 3 aqui, 3 mais 4, 7. 7 mais 3, 10. 10 mais 3, 13. 13 mais 3, 16. E 13 mais 3, 19. A gente observa que esses números têm uma certa sequência, ela guarda uma certa regra, tá certo? Então isso é o que a gente chama de sequência, tá bom? Aqui é um tipo de sequência mais simples, mas eu já vou dizendo a vocês que esse aqui é o tipo de sequência que eu preciso do número anterior para que eu tenha o próximo, tá bom? E nós vamos já apresentar essa informação porque ela vai se dividir em 2 tipos. Vamos ver aqui. Sequência de números triangulares. Olha aqui, aqui tem uma imagem, tá bom? Aqui eu coloquei um T. Aí você vai dizer, professor, o que é que significa de TR? Chama-se termo, tá? Cada uma figura dessa aqui é um termo. Termo 1, termo 2, termo 3, termo 4, termo 5, tá bom? E esse termo, ele gera um certo valor, o valor do termo, né? O valor do termo aqui é quanto? É 1. O valor dessa segunda imagem aqui, quanto é que é? 3. Dessa outra imagem aqui, 6. Aqui, 10. Aqui, 15. Certo? Observe que há uma certa sequência aí, que, olha aí, foi 1, aí aqui acrescentou 2, aqui já acrescentou quantos? Aqui já acrescentou 3, aqui já acrescenta 4, aqui já acrescenta, né, 5. O próximo você já iria saber que vai ser 21, está acrescentando, sempre vai aumentando mais 1, tá bom? É interessante quando a gente vai observar uma certa sequência, a gente procura essa regularidade, a gente já procura essa norma, como é que esse número, como é que essa sequência está aumentando, como é que ela está diminuindo, qual a regra, né, que está gerando isso. Observamos aqui, ó, esse termo aqui, quanto é que é? Qual o valor dele? É 1. Desse aqui, 3. A gente observa daqui para cá, cresceu 2. Já daqui para cá, cresce 3. Já daqui para cá, cresce 4. Já daqui para cá, cresce 5. Tá bom? Então, daria para nós criarmos uma regra. Ó,
Para que eu tenha o termo 2, com o valor dele é o primeiro acrescido dessa figura aqui, ó. 1 mais 2, 3, certo? E assim a gente vai continuando. Para a gente ter o próximo, né? Para a gente ter a próxima figura, que no caso aqui era T3, ó, gente, é porque eu me equivoquei na hora de digitar. Então vai ser, aqui não é 3, vai chamar o 3 daqui com o termo. 3 mais 3, 6. A mesma coisa, ó. Aqui agora deu 6, agora eu quero o termo 4. O que eu faço? Eu vou pegar 4 e somo com 6. Agora eu já cheguei, aí dá 10. Agora eu quero o termo 5. Eu vou somar o 5 com a quantidade de números que estava aqui atrás. O valor do T4, que dá quanto? 10. 10 mais 5, 15. Vamos de novo, ó. Para que eu tenha um T2, o que é que eu faço? Eu pego T1, valor T1 que é 1, e somo com o 2 do T2. 2 mais 1, 3. Para que eu tenha o T3, eu somo o valor do T3, o valor do T3 é 3 no caso, ou do T2 é 3, com o termo 3 aqui, que eu já disse você aqui é um 3, foi porque eu errei. 3 mais 3, 6. Para que eu descubra a quantidade, o valor do T4, que aqui já tem o valor, mas vamos imaginar que eu não soubesse. Eu vou somar 4 mais o valor do T3, que no caso ele vale 6. Então esse aqui é um tipo de sequência que nós vamos usar lá agora. Vamos já entender esse tipo de sequência. É um tipo de sequência chamada de recursiva. O que é uma sequência recursiva? Uma sequência recursiva igual essa aqui, que eu preciso do anterior para saber o segundo. Eu preciso do segundo para saber o terceiro. Eu preciso do terceiro para saber o quarto. Eu preciso do quarto para saber o quinto. Então a gente diz que esse tipo de sequência é uma sequência recursiva. Quando é que ela é recursiva? Quando eu preciso do termo anterior para saber o próximo. Entendeu? Então, para saber o primeiro, ou melhor, o segundo, eu vou usar o primeiro, a quantidade dele, ó, o 1 mais o termo 2. 1 mais 2, 3. Aí eu descubro esse aqui. Para que eu possa descobrir qual o valor do termo 3, que no caso eu já sei que é 6, eu vou usar o 3, que é a quantidade do termo 2, somado com o 3 daqui do termo 3. Tá certo? No caso dá 6. Eu não estou dizendo que sempre vai acontecer dessa forma. O que eu estou querendo dizer para vocês é que vocês gravem o seguinte. O que é uma sequência recursiva? É aquele tipo de sequência que eu preciso do anterior para saber o próximo. Então, um exemplo, tipo esse aqui, ó. Veja bem. 1, 2, 4, 8, 16, 32. Observe que é uma sequência, comecei no 1, foi para o 2, 4, 8, 16, 32. Beleza? Aí é o seguinte. Eles aqui gravaram eles têm uma certa regra, uma certa particularidade. Observe, ó. Observe se eu pegar 2 elevado a 0 dá 1. 2 elevado a 1 dá 2. O que é que eu quero dizer com isso? Vamos entender aqui direitinho. Antes dos 1, claro que é o 0. Então, observe, a gente observou que sempre aqui nós podemos colocar aqui como potência de base 2, ó. Tá certo? Só uma ideia de potência de base 2. Ou melhor, eu usei como potência. Então, 2 elevado a 0 é 1. 2 elevado a 1 é 2. 2 elevado ao quadrado dá 4. 2 elevado ao cubo dá 8. 2 elevado à quarta potência dá 16. 2 elevado à quinta potência dá 32. É uma certa sequência que, de certa forma, precisa do anterior. Certo? Então, ele diz que esse tipo de sequência é chamada de sequência recursiva. Quando é que ela é recursiva? Quando eu preciso de certa sequência que eu retorno ao anterior para que eu possa encontrar o próximo. Aí você pode dizer assim, e além da potência que eu poderia pensar, ó, observe bem que o primeiro, eu vou sempre multiplicando por 2, ó. Eu multiplico sempre o anterior por 2 para encontrar o próximo. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 8, 16. 2 vezes 16, 22. Então, isso quer dizer que o próximo sempre é o dobro do anterior. Diferente quando eu digo assim, aos múltiplos de 5.
Os múltiplos de 5 é 5, 0, 5, 10, 15, 20, 25, não é? Beleza, você pode dizer até assim, mas também é recursiva. Eu posso somar 5 mais 5, vai dar 10, 10 mais 5 vai dar 15. Tudo bem, concordo com você. Só que não há necessidade de você fazer isso. Se eu chegar aqui e disser assim, ei, qual é o múltiplo de 5 maior do que 20? Aí você vai dizer assim, 25. Maior do que 20, menor do que 30, 25. Então você não precisa recorrer a números anteriores para saber quem é esse número, certo? Então esse tipo de sequência, ela diz que ela não é recursiva. Quando é que ela não é recursiva? Quando ela não precisa do anterior para que você saiba o próximo, certo? Esse é o tipo de sequência que a gente diz que sequência não recursiva, quando a gente não precisa do anterior para saber do próximo número da sequência. Como é o caso desse aqui, esse aqui não guarda uma série. 1, 2, 3, 1, 5, 1, 7, 1, 1, 1, 1, que é o tipo de sequência não recursiva. Outro também é, como eu falei, dos múltiplos de um número. Os múltiplos de um número, eles não são recursivos, por quê? Não é uma sequência recursiva porque eu posso pedir qualquer valor independente que eu saiba o anterior. Entendeu? Por exemplo, o múltiplo de 4, o múltiplo de 4 e 8, por exemplo. Aí você pode dizer assim, o múltiplo de 4 e 8 pode ser 32, pode ser 16, né? Então, os múltiplos de 4, 8, 12, 16, sem necessidade de você somar ou multiplicar com o anterior, tá bom? Então, quando a gente precisa do anterior para chegar no próximo, a gente diz que é uma sequência recursiva. Quando a gente não precisa, quando a gente precisa do anterior para saber o próximo, a gente diz que é uma sequência recursiva. Quando a gente não precisa, como eu falei, dos múltiplos, os números primos, a sequência de números primos, por exemplo. Então, esse caso a gente diz que são sequências não recursivas. Quando é que elas são não recursivas? Quando eu não preciso do anterior para gerar o próximo. Essas coisinhas que quando a gente pensa numa certa sequência, o nosso cérebro vai criar uma lei de formação. Você pode observar que você diz assim, é só somar, tipo essa daqui, ó. A gente aqui gera uma lei de formação. Eu pensei o seguinte, se eu somar esse com esse, dá esse, né? Se eu somar esse número que está aqui, com essa quantidade de bolinha que está aqui, vai dar essa daqui. Se eu pegar esse número que está aqui, que no caso aqui é um 3, somar com essa bolinha que está aqui, vai dar essa quantidade de bolas aqui. Se eu pegar o 4, somar com essa quantidade de bolas que tem aqui, vai dar esse aqui. Então, nesse caso, é o tipo de sequência recursiva. Eu volto ao anterior para ter o próximo, tá bom? Aí, o poder agora está com suas mãos, vocês vão resolver os exercícios. Mas eu vou explicar no próximo vídeo as questões do exercício. Valeu, turma!